Para quem me conhece, eu sou a missionária Selma, congrego na comunidade evangélica Deus de Abraão, o pastor Irã e pastora Núbia. Louvado seja Deus. E está aqui conosco aqui o meu esposo evangelista Robson, minha filha, meu vizinho, minha mãe está ali atrás, ali que cheguei há pouco tempo. Louvado seja Deus. E peço que a igreja abra a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 25, e se coloque de pé em reverência à palavra do Senhor. Glória! Glória a Jesus. Glórias! Eu venci, Jesus. Eu já agradeço primeiramente a Deus e depois os pastores da igreja que me fez o convite de estar aqui nesta noite. Louvado seja Deus. E eu creio que o Senhor já falou aos nossos corações por meio dos louvores, aleluia, e da coreografia que foi apresentada, mas o Senhor ainda tem muito mais a falar no meu e no teu coração por meio da palavra. Louvado seja Deus. Quando se vê esta palavra das 10 virgens, muitos, aleluia, preferia que fosse uma palavra doce, uma palavra de vitória, mas temos que entender, aleluia, que é por meio da palavra do Senhor que seremos salvas. A Bíblia diz no livro de Apocalipse 3, se não me engano 19, aleluia, que Jesus castiga a todos quanto ama. Se Ele nos corrige é por amor, para que você não venha se perder no meio do caminho. Louvado seja Deus. Amém, igreja? Mateus capítulo 25, aleluia, a partir do versículo 1, que diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dá-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem, comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estava preparada entrara com ele para as bordas, e fechou-se a porta. Louvado seja Deus. A igreja pode sentar glorificando e exaltando o santo nome do Senhor. Aleluia. O Senhor me deu um tema para esta palavra, igreja, que é: não basta ser virgem, é preciso ter o azeite. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Irmãos, aqui no capítulo 24, Jesus termina fazendo um alerta sobre a separação entre os bons e os maus. Louvado seja Deus. E no capítulo 25, Jesus nos dá mais detalhes, aleluia, em 3 parábolas. Louvado seja Deus. A parábola, aleluia, das 10 virgens, a parábola dos talentos e a parábola da separação das ovelhas, aleluia, e dos bodes. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aqui, irmãos, a Bíblia diz que Jesus constantemente falava e ensinava por meio de parábolas. Primeiro, irmãos, para incentivar o povo, aleluia, a se esforçar e meditar na palavra para entender. Depois, porque Jesus, aleluia, Jesus vivia rodeados de grandes multidões. Porém, em meio àquela multidão havia também alguns fariseus que estavam ali apenas por curiosidade, apenas para tentar pegar Jesus em um ato falho e acusá-lo. Louvado seja Deus. Sendo assim, aqueles que, aleluia, fossem preguiçosos, aqueles que estivessem ali por curiosidade, aqueles que não estivessem ali com o intuito verdadeiro de aprender sobre o reino do céu, não conseguiam entender o que o Senhor estava falando. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E nessa palavra, irmãos, a qual Jesus
capítulo 25, do versículo 1 ao 13. Louvado seja Deus, Jesus nos ensina, aleluia, que a salvação é individual, ou seja, aleluia, cada um é responsável pela sua vida espiritual, cada um é responsável em buscar a sua salvação. Não adianta querer ficar nas costas do pastor, da pastora, de A ou de B, porque a salvação é individual e cada um tem que buscar a sua salvação. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. A Bíblia, irmãos, diz aqui, essa parábola é a respeito de um casamento judaico. Naquela época, aleluia, diferente de hoje, que o noivo espera pela noiva. Naquela época era a noiva que esperava pelo noivo. Então ela se arrumava, se embelezava toda e ficava ali, aleluia, à espera do noivo. E era de costume que o noivo fosse à casa da noiva para a cerimônia à meia-noite. Louvado seja Deus. E as 10 virgens aqui eram damas de honra neste casamento. Louvado seja Deus, a qual o seu papel era, aleluia, quando ouvisse dizer que o noivo estava chegando, ela teria que sair na rua para iluminar o caminho do noivo até a casa da noiva. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Aleluias. Mas a Bíblia diz, igreja, que ali havia 5 loucas e 5 prudentes. 5 delas tinham azeite reserva e 5 delas não tinham azeite reserva. Essas, aleluia, essas damas de honra também, igreja, é a igreja de Cristo, é a noiva do Cordeiro. Aleluia, assim como ali tinha 5 preparadas e 5 despreparadas, havia muito no meio do povo de Deus. A Bíblia diz, igreja, que nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Aleluia, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. No meio do povo de Deus há muitos que se diz ser crente, se diz estar servindo a Cristo, se diz